7 e 8. Diz assim lá em Gênesis 11, versículos 6, 7 e 8. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Oremos. Pai, mais uma vez aqui estamos, diante de Ti, com nossos corações abertos para recebermos a Tua palavra. Fala aos nossos corações, que saiamos daqui diferentes do que como entramos. Então, entregamos esse tempo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Famílias restauradas, gerações transformadas. No primeiro domingo desse mês, vimos a necessidade de restaurarmos o valor da família. E nós definimos bem, à luz da palavra de Deus, o que é família, sob a ótica de Deus. No domingo passado, segundo domingo do mês, nós vimos a necessidade de restaurarmos o amor na família. E hoje, nesse terceiro domingo, veremos a necessidade, se queremos que as gerações futuras sejam transformadas, precisamos, a partir de já, restaurarmos a comunicação no seio da família. Eu me recordo quando, há 2 anos, pregamos uma série de mensagens também no mês da família, onde falamos sobre os pilares da família. E naquela ocasião tratei um pouco sobre essa questão de comunicação. E esse foi o texto utilizado naquela ocasião, o texto de Gênesis 11. Vocês viram como a falha na comunicação, ela é suficiente para colocar a cabo qualquer tipo de investimento ou empreendimento? O povo todo estava unido, todos entendiam, a comunicação fluía. E eles intentavam construir uma torre que tocasse aos céus e pudessem então afrontar a Deus, porque Deus havia dado uma ordem clara e precisa: vão, espalhem-se e multipliquem-se por sobre a face da terra. E os homens se reuniram para fazer o oposto da ordem de Deus. Não, nós não nos espalharemos, nós nos centralizaremos e construiremos essa torre para tocar até os céus, para que façamos grande o nosso nome na face da terra. Como impedir os homens desse intento? Simples, Deus simplesmente confunde a comunicação. As línguas são confundidas, ninguém mais entendia o que era dito, e isso foi suficiente para que pudesse esse grande empreendimento cessar e não ser concluído. Irmãos, a importância da comunicação nos relacionamentos é ímpar. Você que é um empresário, um chefe, um patrão, quem sabe um coordenador, sabe da precisão das instruções ao serem dadas para aqueles que estão sob a sua orientação. Se as ordens e as instruções não forem claras, você pode simplesmente colocar a perder todo o propósito que você tenha lá no teu empreendimento. Então, a comunicação é importantíssima, as ordens precisam ser claras, precisas. As instruções não podem, de forma alguma, darem margem à dupla interpretação. Mas a comunicação também é essencial nos nossos relacionamentos, sejam em relacionamentos sociais ou no relacionamento mais nobre, que é o relacionamento familiar. Se uma equipe, por exemplo, não se entende dentro de campo, a gente sabe que ela está fadada a uma derrota. Mas é interessante, eu me recordo de alguns jogadores daquela época áurea da nossa seleção brasileira, que somente nos olhares eles se comunicavam. Quem não se lembra de um Ronaldinho Gaúcho que olhava para a direita e tocava para a esquerda? E levava todos os marcadores
para o seu olhar, mas os seus companheiros de equipe já sabiam e não se iludiam pelo seu olhar, mas a comunicação pré-estabelecida já anteriormente fazia com que a nossa seleção, naqueles tempos áureos, pudesse ser uma seleção vitoriosa. Hoje em dia, a gente vê equipes onde os jogadores batem cabeça dentro de campo. A comunicação é importantíssima. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu vou me entregar por conta da minha idade, mas eu gosto de fazer essas pegadinhas, porque eu olho bem nos olhos de vocês e tem gente que quer esconder a idade e fala, não, nunca ouvi, não conheço isso. Mas quem se lembra dessa frase? Quem não se comunica... Opa! Alguns aqui se entregaram. Quem não se comunica se estrumbica. Agora eu quero ver quem vai dizer. Quem era o autor dessa frase? Chacrinha. Quem é da época do Chacrinha? Olha aí. Amém, irmão Geraldo. Irmão Lupércio. Mais alguém? Isso aí. Até o Daniel, já aí, ó. Até a Tereza. Me lembro do Chacrinha. Abelardo Barbosa. Está com tudo e não dá prosa. Menino levado da breca. Aí eu quero demais, né? Que vocês se lembrem até da música. Mas está lá o meu irmão Wagner lá atrás também. Disse, me lembro, né? É claro, uma pessoa que torce para o Santos, é claro que ele vai se lembrar do Chacrinha, né? A gente sabe que a torcida do Santos é uma torcida idosa, de idade avançada. Mas, irmãos, estrumbicar foi uma palavra, um neologismo praticamente quase que inventado pelo Chacrinha. E estrumbicar significa se dar mal, se enrolar, se complicar. Quando ele dizia, o Abelardo Barbosa, o Chacrinha, que quem não se comunica se estrumbica, ele está falando que quem não consegue se comunicar bem e de uma forma clara, vai se dar mal, vai se enrolar, vai se complicar. E a comunicação dentro do lar é importantíssima, irmão, para que nós não possamos ver o nosso lar também indo por água abaixo. A comunicação no lar envolve, além de palavras, envolve também expressões, envolve sentimentos, envolve uma escuta genuína, envolve também uma partilha de vida. Entre cônjuges, a comunicação constrói confiança e intimidade. Quando os cônjuges se comunicam, você pode ter certeza que isso vai construir uma relação de confiança e intimidade. Entre pais e filhos, uma boa comunicação transmite valores e segurança. Os filhos não terão dúvidas do que devem ou do que não devem fazer. Mas também dos filhos para os pais, uma boa comunicação vai expressar respeito e gratidão. Honra acima de tudo. É por meio da comunicação que esposos se compreendem, que os pais educam e instruem e os filhos expressam os seus anseios. Quando a comunicação falha, sem sombra de dúvidas, os laços se enfraquecem. Mas quando a comunicação é restaurada, os relacionamentos florescem. Então vamos hoje caminhar pela palavra de Deus em alguns textos e firmarmos esse conceito da necessidade de restaurarmos a comunicação no seio da nossa família, para que possamos ter a expectativa de que as próximas gerações serão transformadas. A primeira reflexão dessa noite, nesse tema de restaurarmos a comunicação, passa pelo ingrediente inegociável dentro da comunicação. Sabe qual é o ingrediente inegociável? Eu diria para vocês que é o alicerce de uma boa comunicação. Então escreva aí, a verdade. Verdade. Mais uma vez eu repito, sabe qual é o alicerce, o ingrediente inegociável da comunicação? E principalmente no seio da família, se chama a verdade. Sem verdade não há confiança. E sem confiança não há diálogo. Irmãos, uma relação que não é pautada na verdade se torna insegura. Se torna uma relação fadada ao fracasso.
Então a verdade, sem sombra de dúvidas, deve ser o alicerce inegociável da comunicação. A mentira, a omissão e a distorção minam qualquer tentativa de um relacionamento saudável. Por isso que a base de qualquer comunicação genuína e restauradora no seio da família, em qualquer relação, é a verdade. Você tem dúvidas disso? Abra a Bíblia lá em Efésios 4, 25. A palavra de Deus é clara, meus amados irmãos, acerca da importância da verdade nos nossos relacionamentos. Em Efésios 4, 25 diz o seguinte, o apóstolo Paulo: por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eu quero ver se vocês estão comigo. Irmãos, qual é o alicerce indispensável da comunicação? Qual é o ingrediente que não pode faltar na comunicação e principalmente dentro do lar? Como é o nome? A verdade. A Bíblia nos exorta, devemos deixar a mentira. A mentira não deve fazer mais parte da nossa vida. Até porque a mentira nos identifica com alguém que não é o nosso Deus. Aqui foi dito, o irmão Douglas, na sua oração aqui, antes de passar a palavra ao pastor, disse que Jesus Cristo, ele é o caminho, mas ele também é o quê? A verdade e a vida. Portanto, quando andamos em verdade, nos identificamos com o nosso mestre, com o nosso Senhor. E quando andamos em mentira, nos identificamos com quem? Está lá em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, porque o diabo é o pai da mentira, é mentiroso desde o princípio. Amados, o alicerce inegociável, indispensável dentro do processo de comunicação é a verdade. Na família, isso significa transparência entre o casal. A esposa não deve ter dúvida jamais de que o esposo está lidando com a verdade. Mas também, de forma alguma, o esposo jamais pode desconfiar e achar que a esposa não está sendo leal e lidando com a verdade. Honestidade na orientação dos filhos é o reflexo da verdade dentro do lar. Honestidade. Porque o que o pai lidar e falar e tratar será o mesmo que a esposa falará e tratará. A relação entre pais e filhos tem que ser pautada na verdade. Mas também deve haver verdade dos filhos para os pais, que será uma expressão de sinceridade dos seus sentimentos. A verdade fortalece a confiança e promove seguramente a unidade familiar. Quando a verdade entre cônjuges, entre marido e esposa, a relação conjugal, que é a relação mais íntima que alguém pode ter. Você pode ter bons amigos, você pode ter boas amigas, você pode ter amizades fiéis e do peito, como a gente diz. Mas a relação mais íntima que existe aqui nessa terra é a relação entre um homem e uma mulher, entre esposo e esposa. Por isso que dentro dessa relação íntima deve ter o mais alto grau de confiança e que se reflete no uso da honestidade e da verdade. A falta de verdade entre marido e mulher vai abrir portas para o quê? Primeiro, desconfiança. Quando o marido falha na verdade, vai haver desconfiança. Onde será que ele está? Será que ele foi para onde ele disse que foi? Será que ele está com quem ele disse que está? E esse tipo de desconfiança não pode haver dentro de um relacionamento conjugal. Mas quando a relação não é pautada na verdade, isso gera desconfiança, gera ressentimento, principalmente por experiências passadas, quem sabe numa relação onde a verdade faltou, onde não houve honestidade. Mas também acaba por gerar a quebra da aliança matrimonial. Por isso que eu digo que a verdade, conforme um precioso teólogo já dizia, a verdade pode doer por um momento, mas a mentira destrói por toda a vida. A verdade pode doer por um momento. Seja verdadeiro, porque a verdade pode doer naquele momento,
Mas a mentira, ela destrói e destrói por toda a vida. Sabe o que diz em Provérbios 12, 22? Abre sua Bíblia. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Ai, irmãos, lábios mentirosos são abomináveis para o Senhor, mas aqueles lábios que agem fielmente são o seu deleite. O Senhor se deleita quando vê que os seus filhos andam na verdade. Quer deixar Deus prazeroso de você? Seja verdadeiro. Fale a verdade, ainda que doa por um momento, do que construa o seu relacionamento na mentira que destruirá por uma vida inteira. Mas entre os pais e os filhos, a verdade na comunicação, ela também vai construir um ambiente de segurança e confiança. Os pais devem ser os verdadeiros instrutores, educadores e exemplos de seus filhos. Aqui na EBD, na Escola Bíblica Dominical, a irmã Ana Paula, num exercício aqui com os alunos presentes, perguntou de que forma que a gente pode refletir e espelhar o reino de Deus, seja aqui dentro da igreja ou seja fora. E o nosso irmão Renato falou uma coisa preciosa. Eu sei que hoje, na minha casa, ao passar os princípios de instrução e de verdade aos meus filhos, eu estou construindo o reino de Deus na face da terra. E é isso mesmo. Você, pai, precisa ser leal, precisa ser verdadeiro na instrução e na educação dos seus filhos. Você não pode pautar um relacionamento com seus filhos em cima da hipocrisia, em cima do velho chavão do que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quando olhamos as instruções de Moisés, isso está lá em Deuteronômio 6, abra lá, Deuteronômio 6, 6 e 7. Nós vamos ver os pais como agentes verdadeiros com seus filhos, explicando a cada dia as razões por trás das regras e decisões de forma apropriada, é claro, a cada idade do seu filho. Instrua, eduque, ensine. Em Deuteronômio 6, 6 e 7 diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, mas não devem estar somente no teu coração, pai e mãe. Mas você precisa tirar do coração e expor essas palavras com verdade aos seus filhos. As ensinarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Esse texto fala sobre diligência. E o que é diligência? A todo instante, em todo momento, em todo lugar, a todo instante. Precisamos ser exemplos vivos da verdade aos nossos filhos. Exemplos negativos de falta de comunicação verdadeira e as consequências nos são apresentadas na palavra de Deus. Eu citei isso domingo passado e mais uma vez trago à sua memória. A grande falha na instrução de Davi ao seu filho Aminon, que diante de um erro praticado por Aminon, Davi simplesmente se omitiu a verdade, não confrontou com a verdade. Isso trouxe consequências terríveis para o lar de Davi. Um filho tirando a vida do próprio irmão. Porque o estupro de uma irmã por um irmão não foi confrontado por Davi. Ah, você pai, você mãe, você não pode se omitir diante das situações que o teu filho muitas vezes esteja causando e caminhando. A verdade precisa pautar a nossa relação entre pais e filhos. Mas e de filhos para pais? A verdade também precisa ser o teor e o ingrediente indispensável e inegociável? É claro que sim. Você, filho, precisa tratar com os teus pais com verdade. A honestidade dos filhos para com seus pais, embora por vezes seja desafiadora, é um sinal de respeito e amadurecimento. Tem um texto na palavra de Deus que o sábio nos coloca e que eu acredito que deveria ser o anseio de todo pai e mãe aqui presente. Veja em Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. O pai que consegue conquistar o coração do seu filho
é um pai vitorioso. Em Provérbios 23, 26, o apelo do sábio é: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Você tem conseguido tocar o coração dos teus filhos, pai? Com integridade, com verdade e com honestidade. Você tem sido exemplo para os teus filhos, porque quando você o é, e você consegue conquistar o coração dos teus filhos, o sábio diz que quando o filho entrega o coração aos pais, os olhos dos filhos observarão o caminho dos seus pais. Entregar o coração aos pais inclui a disposição de compartilhar a verdade sobre suas lutas, sobre seus medos, sobre suas alegrias, permitindo que os pais os guiem e o apoiem. Sabe, jovem aqui presente, teu melhor amigo e tua melhor amiga são os teus pais. Talvez você hoje os encare como caretas, ultrapassados, medíocres. Mas se tem alguém que quer o teu bem, são os teus pais. Dá ouvidos aos caminhos dos teus pais. Entreguem o coração de vocês aos seus pais. Permitam que eles os guiem. E aí, pais que ganham o coração de seus filhos não terão dificuldades de serem honrados por seus filhos e honrados por seus filhos em verdade. Efésios 6, 2 e 3, está um desafio para você, filho. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Bom, nessa primeira reflexão, nós compreendemos a vital importância da verdade. Bom, o primeiro ingrediente que é indispensável e inegociável dentro do relacionamento familiar, seja entre cônjuges, seja de pais para filhos ou de filhos para pais, o ingrediente inegociável é a verdade. Mas, irmãos, a segunda reflexão nos leva a um próximo passo, porque precisamos, sim, falar e tratar com a verdade. No entanto, a verdade precisa ser repassada e transmitida com clareza, e clareza intencional. Por isso que o primeiro ponto de reflexão é que a verdade é o ingrediente inegociável dentro da família, dentro da nossa comunicação. Fale sempre a verdade, ainda que a verdade doa. Pode doer por um instante, mas a mentira destrói, e destrói por uma vida inteira. A mentira destrói relacionamentos. A mentira acaba quebrando a confiança. E nessa quebra de confiança, acaba destruindo relacionamentos e trazendo até a infidelidade conjugal. Então, tenha a verdade como ingrediente insubstituível. Tenha a verdade sempre como a pautadora da sua vida e da sua comunicação. Mas a verdade precisa ser dita, sim, a todo tempo, mas com clareza. Por isso que a segunda reflexão coloca como segundo ingrediente para uma boa comunicação no lar, depois da verdade, a clareza. A clareza que é a arte de conseguir comunicar a verdade de forma intencional. Então, a verdade é o primeiro ingrediente, mas como é transmitida essa verdade? Com clareza. Vamos entender? Não basta apenas falar a verdade. É preciso comunicar a verdade com clareza e intenção. E essa comunicação intencional dentro do lar significa pensar antes de falar. A verdade precisa ser dita, mas eu preciso pensar antes de falar. Porque a verdade tem a hora certa de ser dita. Mas a palavra tem o jeito, a verdade, também tem as palavras certas, o jeito certo de ser dito. Tem a hora certa, tem o modo certo. E eu preciso garantir que essa mensagem foi compreendida da maneira que foi pretendida.
Eu destaquei uma frase aqui que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu vou falar uma frase sem pontuações para vocês. É uma frase verdadeira. A frase é a seguinte: vamos perder, não foi resolvido. Vamos perder, não foi resolvido. Essa frase, que é uma verdade, ela pode ser entendida de diversas formas, se não for passada com clareza. Simplesmente alguns podem entender o que eu falei, vamos perder, não foi resolvido, como vamos perder. Vamos perder. Não foi resolvido. E entrarmos em pânico. Mas se eu transmitir essa frase da forma certa e com a pontuação correta, eu vou dizer: vamos perder? Não, foi resolvido. Uau, já incentivei. Ao invés de vamos perder, não foi resolvido, vamos perder? Não, foi resolvido. Já passei uma verdade que está incentivando, motivando. Então perceba que dizer a verdade, mas não dizer a verdade com clareza, pode colocar a própria verdade a se perder. Tiago 1,19 é um texto que você deveria sublinhar na sua Bíblia. E eu sempre olho para esse versículo e digo: Senhor, controla a minha língua, controla a minha boca. Às vezes eu tenho vontade de falar, Senhor, mas só, Senhor, por favor, me ajuda a controlar. Ajuda a controlar as minhas expressões, ajuda a controlar o meu corpo, porque a linguagem, ela não somente é transmitida através de palavras, ela também é transmitida através de expressões, não é? Você pode até falar, Então, Senhor, me ajuda a que esse texto seja uma realidade na minha vida. Portanto, meus amados irmãos, todo homem, aí as mulheres parece que falem, isso aqui é para o homem, é só para o homem, é para você também, mulher. Quando está falando aqui todo homem, é todo ser humano, então inclui você também, minha amada. Todo ser humano seja pronto para ouvir, tardio para falar, e mais tardio ainda para se irar. No entanto, amados, ser tardio para falar não implica em silêncio. Porque tem gente que é tardio de montão, nunca fala mais. Continua não, é tardio. Mas espera aí, já amanheceu, já anoiteceu, amanheceu de novo, e tu não fala, não se expressa? Tem que falar. Ser tardio para falar não implica em silêncio, mas em uma fala ponderada e clara. Uma comunicação clara e intencional exige ouvir atentamente e ativamente. Atentamente e ativamente. Não é ouvir com o celular na mão. Estou te ouvindo. É atentamente, ativamente. E expressar pensamentos de forma compreensível. Muitas crises familiares não surgem por maldade, mas surgem por falta de clareza. São meias palavras, são suposições. Eu supus, eu estava supondo que era isso, eu pensei que era isso. Não, mas pensou errado. Eu disse isso? Não disse, mas eu pensei. Então, muitos conflitos são por isso, por suposições, por tons errados e principalmente por ruídos emocionais. Sabe o que são ruídos emocionais? O filtro do coração que está sujinho e poluído. São as memórias de situações não resolvidas no passado e que contaminam o nosso coração e faz um ruído. Quando a pessoa está dizendo, ainda que seja verdade dessa vez, você está lá no íntimo dizendo, será? Será? Será que eu confio mesmo? Será que dessa vez vai? A clareza evita o mal entendido e demonstra o respeito pelo outro. Para os cônjuges, eu queria deixar um versículo para os maridos, para os esposos aqui presentes.
Abra sua Bíblia, marido, em 1 de Pedro 3,7. Marido, nunca venha supor que a esposa sabe o que você gostaria que ela tivesse sabido, ou que ela compreendeu, o que você acha que ela compreendeu. Aqui diz em 1 de Pedro 3,7, igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. Olha, a gente vê a questão de honra por 2 vezes dentro do lar. Filhos, honrem seus pais, mas esposos, honrem as suas esposas. Como um vaso mais fraco, e mais uma vez, isso não tem nada de machismo. Pedro não está dizendo que a mulher é irrisória, a mulher não sabe nada, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para a gente cuidar e ter entendimento de que nossa mulher precisa ser tratada com carinho. É com carinho, é cristal. E tem umas que são cristal, bem cristal mesmo, né? A gente sabe que qualquer coisinha pode riscar, pode quebrar. Então trate, cuide. É fraco no sentido de que é valioso, precioso. E precisa ser tratado com carinho. Por quê? Porque nós somos co-herdeiros da graça da vida com elas. Tem bênção para o nosso lar. Você pode dizer amém ou não? O Senhor quer abençoar as famílias, amém ou não? O Senhor quer abençoar os casais, mas o Senhor quer ver como é que você está tratando a sua esposa. Porque o Senhor tem algo para dar para os dois. Só que aquilo que tem para dar para os dois, às vezes você, esposo, será privado dessa bênção por não tratar bem a tua esposa e não tratar com entendimento. E pior ainda, hein? Além da gente ser privado dessa graça da vida, a gente pode ter as nossas orações sendo impedidas de que o Senhor nos ouça. Como é que você está tratando sua esposa? Como é que está sendo a comunicação? Às vezes você acha que ela entendeu, compreendeu, tem certeza? Conversem, tem que ter diálogo. O diálogo precisa ser uma chave dentro do lar, mas o diálogo pautado em um ingrediente inegociável, que em primeiro lugar é o que? A verdade. Mas a verdade que precisa ser transmitida com o quê? Clareza. Clareza. Não venha supor que entendeu. Não venha supor que teus filhos entenderam. Explique, repita tantas quantas vezes sejam necessárias. A clareza na comunicação com os filhos é fundamental para estabelecer os limites e as expectativas e os valores. E para isso a comunicação precisa ser pautada entre os cônjuges, e mais uma vez eu vou lhes dizer, porque quando os pais, eu digo pai e mãe, quando pai e mãe se unem para passar uma instrução aos filhos, precisam ser coerentes e falarem a mesma língua. Ordens que não são as mesmas ordens criam confusão. Então combinem, e isso é muito bom. Cida e eu sempre combinávamos, como é que vai ser a regra que a gente vai botar para essa e para essa. Bom, para as 3 são as mesmas regras, não tem benefício para um nem para outro. Agora, peraí, quando a gente colocar a regra, Cida, é isso aqui, você está de acordo? Se eu falar, você vai combinar, você vai repetir o mesmo comigo, está dentro? Tá. Quando Cida falava, olha, o que eu tratei com as meninas é isso, por favor, se for te procurar, eu quero que você venha e corrobore, assine embaixo. E é o que acontecia. Lá em casa, eu cresci dentro de uma família cristã tradicional, que é o termo pejorativo que tem aí. Meu pai era o provedor da casa de fato, e minha mãe aguentava a bronca lá de casa, aguentava os 3 moleques aprontando dentro de casa. Mas minha mãe não passava a tarefa para o meu pai, não. Minha mãe já, o que tinha que resolver, resolvia durante o dia. E olha, a chibata voava, e era aquilo mesmo, né? E aí, às vezes, a gente queria fazer um charminho, quando o pai chegava do trabalho. Ô pai, a mãe hoje. Onde está? O que a mãe fez? Eu só quero saber o que ela fez para eu assinar embaixo.
O que ela fez está feito, e o que ela fez é o que eu faria. Aí pronto, a gente voltava murcho. Tentei ganhar algum terreno com meu pai falava, não, é isso. O que tua mãe fez é o que eu faria. E é assim, respeitem sua mãe, porque se não respeitar a mãe de vocês, vocês vão levar em dobro. Então era assim. Agora hoje, infelizmente, irmãos, quantas crianças têm sido estragadas por esse partidarismo dentro do lar. É a mãe que não concorda com o que o pai fez, é o pai que não concorda com o que a mãe fez, é o filho que corre para a mãe, abraça a perna da mãe, ou o filho que vai, abraça o pescoço do pai. E é uma guerra dentro de casa, de filho contra pai, de filho contra mãe. E a gente já viu no que deu essas preferências e esses partidarismos em famílias da Bíblia. A gente viu no que deu a casa de Isaac e de Rebeca, com dois irmãos inimigos. Por quê? Porque um era o xodó do papai e o outro era o xodó da mamãe. Então, as nossas instruções devem ser passadas com clareza, diretas e compreensíveis. E a disciplina também deve ser acompanhada de explicações claras sobre o comportamento errado e o que se espera no futuro. Em casa sempre era assim. A gente passava a instrução e a gente ainda dava chance de errar uma primeira vez. Errou a primeira vez, vem cá, está vendo? Qual era a ordem? Falhou, né? Agora, na próxima já era. E aí, na próxima, se a gente falou que na próxima já era, a gente tem que cumprir a palavra. Se você impôs qual seria a sanção, qual seria a correção, qual seria a privação, leva adiante. Porque se você não levar adiante desde a primeira vez, você vai ter dentro de casa alguém que vai te manipular. Então, seja verdadeiro. E você, filho, não fica nervoso nem bravo com o pastor, não, porque a tua responsabilidade é obedecer os teus pais. Se está dentro da casa com os teus pais, obedeça-os em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém dos filhos ou não? Misericórdia. Estão tudo lá no culto infantil. Os filhos têm que obedecer aos pais e honrá-los. A clareza na palavra reflete a pureza do coração. Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Comunicação clara é a comunicação intencional. Exige pensar antes de falar, ouvir com atenção, considerar o tempo e o modo de se expressar. Bom, já vimos duas reflexões. Primeiro, eu falei para vocês que a comunicação é importante dentro do lar. E o primeiro ingrediente insubstituível, que não pode ser simplesmente colocado de lado, e que é importantíssimo dentro do processo de comunicação, é a verdade. No entanto, não basta dizer a verdade precisa ser dita com clareza. Seja claro, converse, dialogue, sempre com a verdade, pautando o seu diálogo. Ter a verdade como base e buscar a clareza como método são passos cruciais. E agora, então, para encerrarmos essa nossa reflexão sobre a comunicação, eu vou passar para vocês alguns caminhos práticos para a gente melhorar a comunicação dentro da família. Quais seriam esses passos práticos? Porque não basta saber o que é certo, a gente precisa agora praticar. E quem sabe hoje restaurar a comunicação dentro do seu lar, que exige um esforço intencional, muita disposição e muito amor. Eu vou usar o mesmo texto que eu usei domingo passado, Colossenses 3, 12 a 15. Abre lá em Colossenses 3, 12 a 15. E nós vamos ler esse texto juntos aqui. Atenta para o que esse texto diz. Juntos é com você prestando atenção aí à leitura de Colossenses 3, 12 a 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Olha quantos ingredientes, hein? Está aqui dizendo misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, ou seja, paciência. 13.
suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, além de entrar misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, vem também o que? O passo de que essa longanimidade me leva a eu suportar no sentido de apoiar, de estar disposto a abraçar, porque há o perdão envolvido. Perdoem-se uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Agora, sobre tudo isso, isso só é possível se a gente se revestir, versículo 14, de amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Com todos esses ingredientes sendo colocados no seio do nosso lar, isso só pode redundar no que o versículo 15 diz: a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Por isso, os conselhos que eu vou deixar para vocês aqui nessa noite são conselhos simples. O primeiro conselho, anote se você gosta de anotá-lo, está pautado mais uma vez em Tiago 1,19. Meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Isso significa que a escuta ativa evita conflitos. Ouça mais antes de falar. Ouça. Um dos maiores obstáculos à comunicação é a falta de escuta genuína. Ouvir ativamente significa prestar atenção total ao que o outro está dizendo, buscando compreender sua perspectiva, sem interromper ou formular a resposta antes que o outro termine de falar. Tem gente que não consegue deixar o outro terminar de falar, já quer impor o seu pensamento e o seu ponto de vista. A pessoa está na metade da sua explicação, da sua ponderação, mas você já está invadindo o lugar onde o outro ainda está falando. Ouça atentamente, permita que a pessoa termine o seu raciocínio. E quando a gente ouve, a gente consegue argumentar. Quando a gente ouve, a gente consegue elaborar a resposta que a gente dará. Então ouça mais e fale menos. Mas lembra que ouvir mais e falar menos não significa se calar, mas é ponderar. Ouça olhando nos olhos. Não ouça olhando para o alto, olhando para baixo, olhando para o celular, olhando para o lado, ou fazendo expressões de que não está ouvindo. Ouça olhando nos olhos. Em segundo lugar, use palavras, mas use palavras de vida e não palavras de morte. Olha o que diz em Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, uma palavra vil, desprezível, simplesmente uma palavra que eu poderia descartá-la por não ser necessária. Não gasta com palavra vil e torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, edifique e não destrua. Eu vou falar aqui uma experiência que alguns dos irmãos aqui vão conseguir detectar de onde que veio essa experiência que eu vou dizer. Um pastor, uma certa vez, participando de uma conferência, ele observou naquela conferência que as coisas não haviam sido feitas com a excelência que poderia ter sido feita. E aquele pastor começou a olhar os defeitos daquela conferência, os defeitos, e aí ele começa a comentar esses defeitos ao lado do outro pastor. E quando ele começa a falar, você viu ali, olha, mas que coisa, né? A pessoa que dirigiu, a pessoa que fez isso, a pessoa tal, e começou a murmurar e a falar. O outro pastor chegou para ele e falou: Deus não me autoriza a falar sobre algo em que eu não esteja envolvido, ou de algo que eu não possa ajudar diretamente.
A palavra de Deus não me autoriza. Agora, se pudermos, a gente vai procurar as pessoas e nós vamos falar, e aí nós vamos tratar desse assunto, em que pode ser melhorado. Isso é palavra vã, isso é palavra torpe. É quando a gente simplesmente se reúne para falar sobre algo que a gente não está disposto a melhorar e nem a fazer nada que possa ajudar. Por isso que use palavras de vida. Se o que você vai falar não vai construir dentro do seio do seu lar, não vai edificar a tua esposa, ou o teu esposo, ou os teus filhos, ou o teu pai, para que falar? Lembra que eu disse que muitas vezes a gente está destruindo o ambiente onde nós congregamos, quando a gente está jogando palavra torpe dentro do nosso lar, cultivando no coração dos nossos filhos, quem sabe a repulsa pelo lugar onde nós gostaríamos que depois eles estivessem firmando os seus passos. A gente fala mal do professor da IBD, a gente fala mal do louvor, a gente fala mal do pastor, a gente fala mal da estrutura, a gente fala mal de tudo. E os nossos filhos estão se alimentando disso. E depois, o que acontece? Lá na frente, o teu filho não quer mais ir para esse lugar. E a gente vai falar, o que aconteceu? Nós mesmos usamos palavras não de vida, mas palavras de morte. Mesmo ao abordar questões difíceis, devemos escolher palavras que expressem amor e respeito pelo outro membro da família. E nisso, como a gente tem cantado todos os finais do culto, dizendo que aqui na casa há lugar para ti, aqui nessa casa há perdão para ti, e aqui há esperança para ti. Tudo que eu estou falando sobre comunicação dentro do seio do lar se estende também para a nossa família, a família de Deus. Terceiro, fale no tempo certo. Provérbios 15, 23. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. O homem se alegra em responder bem. Você fica feliz quando você dá um conselho para alguém e a pessoa sorri e diz, muito obrigado por essas tuas palavras? Você fica feliz quando você dá um bom conselho para alguém? Eu fico. Como eu me alegro quando passo um bom conselho para alguém e que o conselho é acatado e depois a pessoa vem dizer, olha, segui o que você disse, muito obrigado, pastor. Por isso que aqui está dizendo que o homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Por isso evite discussões no calor da emoção. Evita. Se está no calor da emoção, não responda, não fale, se cale, evite. Em Provérbios 15, 1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita o quê? A ira. Então fala, mas fala no tempo certo. Mas acima de tudo, o último conselho, e vamos nos encaminhar para o final. Inclua Deus no diálogo. Inclua Deus no diálogo. Tiago 5,16. Eu vou dar um tempo para você encontrar Tiago 5,16. Como é que a gente inclui Deus no diálogo? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Mas depois que a gente confessou as nossas culpas uns aos outros, talvez seja você, marido, que precisa procurar a tua esposa e confessar o quão rude e duro você foi, o quão incompreensível você foi. Talvez seja você, esposa, que deve procurar o teu esposo e confessar a ele que você realmente passou do ponto e se excedeu. Talvez é você, pai, que precisa procurar o teu filho. E eu várias vezes já procurei minhas filhas para pedir perdão por algo que eu não deveria ter feito. Eu já disse para vocês a bola fora que eu dei quando Tainá era pequena ainda, e tive que pedir perdão. Porque falei uma coisa que como cristão e como pai, pior ainda, não deveria ter falado. Eu já pedi perdão para minha filha mais velha quando impus a ela uma carga excessiva. Quando
Às vezes, Cida e eu, quando nós pensamos nisso, a gente fica imaginando, uau, mas como a gente colocou uma responsabilidade sobre a Thaís. Thaís levava a Thalita para a escola, eram duas pequenas, e a gente jogava a responsabilidade dela cuidar da outra irmã, sendo que a responsabilidade era nossa, de pais. E quantas vezes ela chegava chorando em casa, falando, pai, mãe, eu dei sinal, o ônibus não parou. Ele olhava para o tamanho da Thalita, e não parava. Chegamos atrasados na escola. Eu falei, oh meu Deus, peça perdão quando tiver que pedir. É isso que está dizendo, confesse as vossas culpas uns aos outros. E para por aí? Não. Depois de confessar as suas culpas uns aos outros, o que você vai fazer? Orar. É colocar Deus no negócio. Qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos ou com os seus filhos? Qual foi a última vez que você orou com a sua esposa ou pela sua esposa, ou com o seu esposo ou pelo seu esposo? Confessa. Se errou, confessa. Mas tenha coragem de pegar nas mãos, olhar nos olhos, abraçar e orar juntos, uns pelos outros. Sabe qual é o resultado? Para que sareis. Tem muito relacionamento doentio dentro do lar. Você está tolerando, você está arrastando, você está fingindo que nada está acontecendo. E a amargura está lá dentro do coração, corroendo, corroendo, corroendo e destruindo. Você precisa de cura hoje. E a cura é essa. Confessa. Ora. E você vai sarar para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Famílias restauradas. Gerações transformadas. A comunicação na família nem sempre será perfeita. Haverá falhas, mal-entendidos, momentos de frustração. Mas a paciência e a disposição para perdoar são essenciais para a restauração e para a manutenção de relacionamentos saudáveis. Já dizia Spurgeon que as palavras são sementes. As que plantamos hoje, colheremos amanhã. Palavras são sementes. As que plantarmos hoje, colheremos amanhã. Eu concluo a mensagem dessa noite. Restaurar a comunicação na família é um processo contínuo que exige intencionalidade, mas exige humildade. E, acima de tudo, dependência da graça de Deus. Quando priorizamos a verdade como alicerce, e buscamos a clareza em nossas interações, e aplicamos esses simples conselhos no nosso relacionamento, temos certeza de que nós estaremos nutrindo relacionamentos saudáveis e glorificando a Deus. Que nossos lares sejam espaços onde a comunicação seja um reflexo do amor de Cristo, onde a verdade falada com amor de Cristo, a verdade dita por cada membro da família, que se sente ouvido e também valorizado, irá irromper em uma harmonia familiar. Restaurar a comunicação na família é um chamado simples para vivermos os princípios bíblicos de verdade, clareza e amor. E eu encerro com uma última frase. A comunicação cristã é um diálogo de amor, não um monólogo de poder. A comunicação cristã é um diálogo pautado no amor e não um monólogo de poder. Que possamos viver esse amor de Cristo nas nossas relações, mas principalmente na nossa comunicação. Fecha seus olhos.